Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer um problema que eu resolvi no meu dia a dia, tá? Então eu resolvi onde eu trabalho, que é processar um rich text, tá? Então processar uma estrutura que representa um rich text usando JavaScript. Então aqui a gente vai explorar um pouquinho sobre por que usar o map ou usar o reduce. Aqui, só dando um spoiler, a gente vai usar o reduce e como que a gente faz isso utilizando o jest, tá? Então a gente está usando uma estratégia de testes aqui. Então a gente vai criar um teste, vai deixar ele rodando direto no modo watch, então ele vai ficar olhando as mudanças que a gente faz no arquivo e a gente vai explorar esse algoritmo utilizando aí o reduce. Então tá bastante bacana, é uma forma bem legal de praticar um pouquinho mais essa parte básica de algoritmos, né, de como processar as coisas, e foi legal que eu tô trazendo alguma coisa que eu fiz durante a minha semana pra cá, tá? Então é bem legal. Então a gente vai construir aqui um projeto usando JavaScript, o jest para testar, map e reduce, tá? Então, só para a gente fazer essa brincadeira aqui. Deixa eu fechar aqui essas janelas. Pessoal, então é o seguinte, qual que era o problema que eu tinha que resolver? Deixa eu desenhar aqui um pouquinho o problema, só para vocês entenderem um ponto importante. A gente usa lá, inclusive a gente tem conteúdo sobre isso no Power Sites, a gente usa um sistema chamado Contentful. Tá, então, lá no exterior a gente usa esse sistema para manter ali o conteúdo que a gente tem em todos os sites. Qual que é o problema? Ele tem um tipo de texto lá, um tipo de conteúdo chamado rich text. O que é um rich text? É como se fosse um HTML, porém em blocos. Seria mais ou menos o seguinte: você tem uma lista de blocos, e esse bloco pode ter uma lista de blocos dentro. Tá? Então, é um bloco que pode ter listas de blocos dentro. E aí tem um outro problema. Esse bloco pode ter um outro bloco dentro. Tudo isso para representar um conteúdo. Tá? Então, a intenção aqui é que a gente pode ter um bloco que tem um bloco dentro, que tem um bloco dentro, que tem um bloco dentro. Qual que era o problema que eu estava resolvendo? É o seguinte: às vezes, tá? E aí tem um detalhe aqui entre times. Então, qual que é o problema? Muitas vezes acontece o seguinte: o pessoal que mexe com editorial, né? Então, o pessoal que edita o conteúdo lá, o que eles fazem? Eles colocam um parágrafo e depois eles colocam um vídeo dentro, junto com um outro parágrafo, junto com alguma outra coisa. Então, um parágrafo e aqui tem algum outro conteúdo. Então, muitas vezes acontece esse tipo de situação. A gente tem aqui um parágrafo, deixa eu desenhar aqui, ó, esse parágrafo que tem um vídeo dentro. Essa é a situação que eu precisava resolver, tá? Então, esse era o problema aqui que eu precisava resolver. Eu tenho um parágrafo que tem um vídeo dentro. Então, o que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria fazer o seguinte: eu preciso mover esse vídeo para fora. Então, um grande desafio aqui era o seguinte: eu precisava fazer... Deixa eu só desenhar aqui certinho. Então, olha só, eu estou movendo essa região aqui, ó. Essa região, eu tenho que mover ela para fora, tá? Então, olha só. Tem esse outro cara. E aí eu tenho os outros dois aqui. Só que meu braço escorregou aqui. Então, olha só, qual que é o detalhe? Esse P que eu tinha aqui, ele deixa de existir, tá? E aí o que acontece? O meu vídeo vem para cá, esse P daqui, que está aqui, ó, que é um P2, ele vem para cá, e todos os filhos dele continuam o mesmo, e esse elemento 1 e elemento 2 continuam aqui. Então, olha só, olha o problema que a gente está resolvendo, tá? Eu tenho essa lista de vídeo, parágrafo que tem vídeo dentro e que tem um parágrafo dentro. Depois eu tenho dois elementos seguidos, tá? Então eu preciso manter esses dois elementos seguidos. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso
nisso aqui, né? Então esse vídeo que está aqui, ó, ele vai para a raiz do meu rich text. E aí depois o meu parágrafo que está junto com o vídeo, ó, ele está junto aqui com o vídeo, ele vem para cá também. Depois eu tenho o elemento 1 que está aqui e o elemento 2 que está aqui, eles vêm para depois dessa funcionalidade. Parece meio complicado, né? Parece meio difícil aqui, mas dá para fazer. Então a primeira coisa que é importante, o rich text, só para algumas pressuposições e algumas coisas importantes a gente saber. O rich text, ele é um array. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque daí vem um outro ponto que é o seguinte. Consigo usar o map para fazer isso? Tá? Então, olha só que legal. Vamos só analisar uma coisa. Será que seria possível eu usar o map? Então, quando que eu uso o map? Tá? O map, geralmente, é o seguinte. Eu tenho uma lista de itens, né? Então 1, 2 e 3, e eu preciso mapear para um outro valor. Seja extrair uma funcionalidade, extrair uma feature, extrair um valor, enfim, eu preciso fazer isso. Então, por exemplo, eu preciso duplicar esses valores. 2, 4, 6. Porém, tem uma coisa que é muito importante nesse cenário, que é o seguinte. Reparem que o array tem o mesmo tamanho. Nossa, minha letra aqui está ruim. Então ele tem o mesmo tamanho, tá? Então o que acontece? Eu estou só convertendo os valores, mas eles continuam tendo o mesmo tamanho. Então se eu entrei um vetor com 5, eu vou ter um vetor com 5 de saída, com 5 itens de saída. E aí, o que acontece? Intuitivamente, a gente tenta resolver esse problema usando o map. Mas olha só que interessante. O meu vetor aqui, ele começa com 3 e depois ele vira 4 itens. Porque eu adiciono um a mais, que é esse item extra aqui, ó. Então isso é bastante importante. A primeira versão que eu fiz, quando eu estava resolvendo de verdade, eu tentei usar o map, tá? Não deu muito certo, por quê? Porque o exemplo que eu tinha pegado, né, lá de um artigo que tinha esse rich text, ele tinha só um vídeo. Depois que eu fui perceber que a gente podia ter mais itens aqui, tá? E, inclusive a gente podia ter alguns cenários bastante complexos, como por exemplo ter um parágrafo antes, o vídeo e outro parágrafo, tá? Então existia essa possibilidade de ter esses formatos bastante diferentes. Então o que eu fiz aqui? Comecei a pensar que outro high order function que a gente tem para array que a gente poderia utilizar, e foi aí que eu comecei a explorar a possibilidade de usar o reduce. O que é legal do reduce? O reduce, a gente não tem esse vínculo do tamanho da entrada com o tamanho da saída. Tem duas coisas, aliás, que são importantes. Os tamanhos de entrada e saída, eles não são relacionados. Então você pode ter 5 de entrada e 10 de saída. Tá tudo bem. E é uma outra coisa que é importante. Muitas vezes você pode ter um array entrando e saindo um objeto. Então esse é um outro ponto importante. O reduce não importa. Você pode ter um array entrando e saindo um objeto. Você pode ter um array entrando e saindo um valor, que é o somatório que você tem ali dos valores. Tá? Então você não tem esse casamento entre é array de entrada, é array de saída, é o mesmo tamanho de entrada, é o mesmo tamanho de saída. Você não tem isso, tá? Então, olha só. Colocado aqui o nosso nível inicial, né? Então, da diferença do map e do reduce, vamos dar uma olhadinha de como que é o formato dos dados. Estou aqui com a minha tela já começada, já iniciada, novo terminal. Primeira coisa, npm init-y. Quero começar um projeto novo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Outro ponto importante, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa antes de a gente começar o projeto. Como que eu resolvi esse problema, tá? Eu fiz dentro do Code Sandbox, tá? Eu não usei o Jest para fazer isso, tá? Eu coloquei direto dentro do Code Sandbox, tá bom? Eu achei mais fácil na época, tá? Na hora de fazer aqui, tá? Então eu já fui testando direto,
mas aqui a gente vai explorar um pouquinho o Jest para fazer isso, tá? E já já eu vou copiar esse exemplo aqui para a gente poder explorar. Beleza. Então é o seguinte, temos aqui o nosso projeto. O que eu preciso? npm, install -d jest. Por que a gente vai usar o Jest? Para rodar esses nossos testes de forma automatizada. Então eu vou criar aqui a função que faz essa transformação e eu vou testar. Por que a gente vai usar o Jest aqui? A gente vai usar o Jest para a gente conseguir rodar esses testes. Então a gente vai criar a função plugando os testes que a gente precisa nela. Certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer mais aqui? Vou criar uma pasta source utils. Lá eu criei uma libzinha chamada richText.js. Então esse é o meu richText, tá? É onde eu vou criar a função. E o que mais que a gente pode fazer? Posso criar um novo arquivo aqui, richText.test.js. Tá? Então eu tenho o meu richText e tenho o meu richText.test para eu conseguir testar ele automaticamente. Beleza, vamos fazer o seguinte, export const remove paragraph from embed. Mais ou menos é esse o nome da função, tá? Aqui eu estou colocando um nome qualquer só para a gente começar a pensar nela, tá? A única coisa que a gente vai fazer é console.log. Tá? Então vou exportar essa função. Outra coisa, só para eu não ficar muito irritado aqui, deixa eu colocar um printer rc semi-false single quote true e trailing comma none. Só para formatar automaticamente e eu não ficar tão irritado aqui. Beleza. Então, seguinte. Essa função é o que a gente vai criar. E o que a gente vai fazer aqui, ó, no richText.test, a gente vai fazer o seguinte, describe it should, vamos pensar aqui, ó, testing, describe, richText tools. Então, it renders empty content. Tá, tô chutando aqui uns casos de teste, mas é um dos casos de teste que a gente deveria fazer lá também, tá? Beleza. Qual que é a ideia aqui? A gente vai colocar os primeiros testes. Então, primeiros testes. Beleza. Só para a gente ver se está tudo certo. Outra coisa que a gente vai fazer, vou abrir aqui o package.json. No teste, eu vou colocar jest e test what jest -what npm run test. Olha, rodou jest, rodou os casos de teste. Legal, essa era a ideia que a gente queria. Beleza. Então é o seguinte, primeira coisa legal, ó, tá passando renders empty content. Legal. Então, o seguinte, deixa eu só pegar aqui como referência, eu vou usar essa estrutura aqui como referência, tá? Só para não ter que digitar ela inteira. Esse é o formato de um rich text que a gente tem no Contentful, tá? Eu vou deixar ele aqui em cima só para agilizar a criação dos casos de teste aqui, tá? Então, deixa eu até diminuir ele aqui, ó. Ele está aqui em cima só para a gente usar de referência, tá? Então, ó, se eu aumentar ele, eu tenho um content que é um vetor. Então, qual que é o detalhe? O primeiro caso que a gente vai ter é se ele renderiza quando a gente está com o rich text vazio. Então, rich text empty rich text. O que é importante aqui? A gente vai ter um content que é um vetor vazio. Então, se isso acontecer, o que eu espero de saída? O que eu vou esperar que saia ali dele, tá? É isso que a gente vai construir agora. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Const, qual que é o nome que eu dei aqui? Remove paragraph é igual a require rich text. Outra coisa que eu gosto de fazer, vocês repararam que eu coloquei o teste junto com
o meu arquivo de implementação. Por que eu gosto disso? Eu sempre gostei de fazer isso, e eu nunca tinha sumarizado isso em uma expressão, mas é muito legal quando você tem arquivos que são alterados juntos dentro da mesma, com collocation, né? Então eles estão localizados muito próximos um do outro. Isso é muito legal. Tá? Então essa é a ideia, na verdade, né? De você manter esse collocation. Então, olha só, qual que é a ideia? Vou chamar aqui o meu remove paragraph from embed e vou passar aqui o meu empty rich text. Então, qual que é a ideia? Eu vou usar agora um expect, né? Então, para a gente saber aqui o que está retornando, então eu posso fazer o seguinte, ó, const new rich text é igual. Chamei a função expect new rich text, pronto, content. E aqui a gente pode começar a criar alguns asserts, né? Então, como por exemplo, vamos pensar, should be, eu não lembro se existe o empty aqui, mas a gente testa. Então vamos rodar aqui com watch, para a gente ficar rodando sempre os testes. Ou não, né? Porque ele não funcionou. Watch all, porque eu escrevi errado. Então, olha lá, ele falhou. Opa, peraí. Vamos exportar aqui. Model.exports. Remove. Beleza. Ó, legal. Então, ó, cannot read property content of undefined. É óbvio porque a gente não implementou, né? A gente só tem um OPA aqui, ó, que a gente sabe que ele está executando, que provavelmente vai sair um OPA. Beleza. Então era isso que a gente precisava. Já temos a possibilidade agora aqui de começar a criar esse código de verdade. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho o rich text chegando aqui, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, inclusive, é se richText.content.length for igual a 0, não faço nada. Então, return, eu retorno, inclusive, o mesmo rich text, tá? Errei aqui o to be empty. Vamos fazer o seguinte, .length to be 0. Então, olha lá, ele renderiza um conteúdo vazio. Beleza, acertamos aqui essa primeira etapa, tá? Então, já funcionou super bem. Bom, o que mais que a gente tem que verificar? Se a gente começar a olhar um pouquinho aqui o nosso exemplo, ó, a gente vai perceber o seguinte. Eu tenho o content, eu tenho o node type, que é o que vai indicar para mim que aquele item precisa ou não ser processado. Então, eu preciso saber se aquele parágrafo, se eu tenho parágrafos ali dentro. E se eu tiver o parágrafo, igual acontece aqui, ó, e dentro do content, reparem que aqui está vazio, mas dentro do content eu tenho uma lista que tem um outro parágrafo e tem o embed que eu preciso remover, tá? Então, esse é o caso que eu preciso mover ele para fora. Então, próximo passo que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente pode inclusive usar esse rich text aqui, tá? Então, vou chamar ele de complex rich text. Então, qual que é a ideia? Já vamos começar. It flats when embed inside a paragraph. Então, a ideia aqui é a gente já começar a fazer esse processo de verdade. Então, já vou começar a pegar, analisar esses itens e tentar mover ele para fora. Beleza. Então, olha só. O que eu preciso fazer aqui, então? Preciso fazer o seguinte. Const new rich text é igual remove paragraph from embed. E agora eu vou passar um complex rich text aqui. Beleza. E agora eu vou começar a criar algumas expectations aqui, né? Então,
expect new rich text .content .length to be. Então, olha só, qual que é a ideia? Vamos só planejar aqui, ó. Qual que é o nosso caso de teste? Eu tenho um parágrafo que ele vai continuar lá, tenho esse outro parágrafo que vai sair, porque ele vai dar espaço para esse parágrafo embed parágrafo. Então, a gente já tem 4 itens. Então, a ideia aqui que inicialmente eu tenha 4 itens sendo retornados por essa função. Vou salvar e ele já deu problema, obviamente, porque a gente não implementou isso ainda. Então não está vazio o meu content. Então olha só. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para o rich text. Então, qual que é o próximo caso? Tá? Eu tenho que passar item por item. Tá? Então eu tenho que olhar cada item dentro do meu content para eu saber o que eu vou fazer com ele. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? richText.content. Ponto. A gente já viu lá que o map não dá certo, né? Porque a gente não vai ter 1 para 1. Repare que a gente está entrando aqui. Ó, só para a gente fazer um teste, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Console.log, richText.content.length. Só para a gente saber quanto que está voltando, ó. Repare que ele está entrando 2, mas vai sair 4 itens. Né? Então, de 2 a gente vai transformar em 4. Então, a gente não consegue usar o nosso map aqui. Então, richText.content.reduce. E o reduce ele tem uma coisa que é bem legal. O que ele faz? Ele tem acesso ao item anterior ou somatório anterior. Então, a gente pode chamar aqui de previews. E eu tenho acesso ao item atual, que a gente pode chamar aqui de current. Qual que é o formato que eu quero sair? Eu quero um vetor, então eu preciso reduzir, eu preciso processar esses itens utilizando um vetor. Beleza. Então o que acontece? Na primeira vez que eu for utilizar o reduce, então a primeira vez que ele for rodar esse código aqui, o previews aqui ele vai ter o valor vetor vazio, tá? Que é o que a gente quer, tá tudo bem. O que a gente pode fazer? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Eu não vou fazer nada nesse cara, eu só quero que ele retorne o content para mim, tá? Então não vou fazer nada. Então o que a gente pode fazer? Eu quero pegar tudo que já tem em previews, mais o que eu tenho no current. Então eu não estou fazendo nada, é quase o equivalente ao map, tá? Const content é igual a isso, e vou retornar aqui no meu item, né? Então vou fazer aqui de novo rich text e vou exportar o content novo aqui. Tá, então não fiz nada aqui por enquanto, só para a gente pensar um pouquinho mais. Repare o seguinte, que ele já retornou um content para lá, então ele espera 4, recebeu 2. Beleza. Aliás, ó, a dica aqui, né, equivale ao map. Tá? Uma coisa bem legal. Tá? Então se você quiser saber como que você faz um map com o reduce, você pode usar esse formato. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, vamos começar a pensar agora. Qual é o cenário de teste? Ou qual o cenário que eu preciso processar alguma coisa? O cenário é o seguinte, se meu current item, né, esse cara que eu estou processando primeiro, ele tiver o seguinte, ó, vamos olhar aqui, ó, se ele for um node type paragraph, então ponto node type for igual a paragraph, eu preciso fazer alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Qual seria essa coisa? Né? Então, quando eu tenho que processar, quando eu tenho um parágrafo, quando eu perceber que dentro desse parágrafo, então dentro do content desse parágrafo, eu tenho algum item do meu interesse, então algum item que eu quero mover para fora. Para ficar um pouquinho mais fácil também, a gente pode fazer o seguinte, ó. Const embed types é igual. Então, que tipos de elementos eu quero remover desse parágrafo? Então, se eu voltar aqui no text, o que eu quero de verdade é remover o embedded entry inline. Então, o cara que importa para mim é esse cara. Então, eu quero mover ele para fora.
Então, ó, qual que é o detalhe? Se o current node type é parágrafo, eu preciso processar esse cara. Se ele não é, deixa quieto, faz o que o map já faz. Beleza. Qual que é o outro ponto? Eu preciso checar se eu preciso processar esse cara ou não. Por quê? O primeiro parágrafo que a gente tem aqui, ó, inclusive, ele é um parágrafo que eu não preciso processar. Então, o que eu preciso fazer aqui? Const it needs to process. Eu preciso descobrir se eu preciso processar esse parágrafo. Quando que eu preciso processar esse parágrafo? Quando eu achar um desses itens aqui dentro dele. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pensar em várias formas, né? Posso inclusive usar o reduce para isso. Por quê? Eu posso reduzir uma lista para um verdadeiro ou falso. Então, olha só o que a gente pode fazer. Ó. Vamos pensar aqui. A gente tem current.content.reduce. Beleza. Tenho aqui, eu vou chamar só de P e C, só para não misturar com o de cima aqui, ó. Nome péssimo, mas tudo bem. Poderia usar o mesmo nome, tá? Porque por prioridade aqui o escopo mais interno sobrescreve o externo, mas é só para a gente pensar aqui. Então, qual que é a ideia? Se eu tiver um embed type desse tipo aqui lá dentro, aliás, eu nem preciso, né? Posso fazer o seguinte, ó. False. Ele vai começar com false. Return o previous. Vamos pensar, tô pensando aqui. Ou, vamos pensar, c.nodeType. Aliás, embed types.index of maior ou igual a 0. Então, olha só o que a gente está fazendo. Quando que eu preciso processar? Quando esse cara foi encontrado, né? Então, quando o cNodeType foi encontrado nessa lista que eu tenho aqui em cima. Se ele foi encontrado, ele vai retornar verdadeiro. Numa operação OR, o verdadeiro ele sempre vai prevalecer, né? Então, ele sempre vai prevalecer. Vamos fazer um teste? Console.log is it needs to process. Vamos olhar o que acontece, ó. Ó, cometi um erro aqui, né? Falso. Chamei errado, né? Chamei de previous aqui ao invés de P. Beleza. Então, olha só que legal. O primeiro item, ele falou que não precisa processar. O segundo item precisa processar. Então, funcionou a nossa lógica, ó. É muito legal entender esse tipo de lógica aqui, tá? Beleza, então, se vamos lá, it needs to process, eu vou fazer a minha lógica, caso contrário, return. Então, o que eu vou retornar aqui? Normal, previous current. Se eu não quiser colocar, tá tudo bem, porque ele está fora do if, eu tenho um return, então eu posso tirar esse item daqui. Tá? Beleza. Então, preciso processar. Aliás, ó, só por curiosidade, ele continua retornando 2 ainda, beleza. Então, ó, se eu preciso processar, eu preciso pegar todo mundo que está lá dentro e mover para fora. Como que eu posso fazer isso? A gente precisa pensar. Vamos olhar aqui um pouquinho no caso de teste. Ó. Eu preciso pegar esses itens aqui e mover eles para fora. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente precisa processar, a gente pode fazer o seguinte. Return previous e pegar todo mundo que está dentro do current.content e mover para fora. Como que a gente faz isso? A gente pode espalhar eles aqui. Olha só que legal.
Inclusive já passou o nosso teste, ó. Ele já conseguiu fazer o flat. Vamos checar, vamos começar a testar agora se o nosso algoritmo está correto. A gente tem que ter 4 itens, legal. Então, expect new rich text ponto content. A gente pode, inclusive, to be complex. Aliás, a gente pode criar um objeto complexo depois. Vamos pensar em algum outro ponto content, ponto node type, to be, eu não lembro o que ele era. Deixa eu ver aqui. O content está aqui. Ele não tem. Mas o primeiro tem que ser parágrafo. Então, o primeiro ele precisa ser parágrafo. O segundo, ele precisa ser um parágrafo, porque é o segundo que estava lá dentro. O terceiro, ele precisa ser o nosso embed entry inline. E o quarto, precisa ser um parágrafo. Olha só, funcionou, hein? Bacana. Outra coisa que é importante, seria legal que o seguinte, que não só o node type, né? Então, que esse cara aqui, ó, o new rich text na posição 0, que ele seja parecido aqui com o meu complex rich text ponto content na posição 0. Olha lá que legal. O que mais que a gente pode fazer? Alguns assertions desse jeito também. Então, ó, eu quero que o primeiro ele seja parecido com o primeiro ponto content 0. Ó, continua legal. Além disso, que o segundo, aliás, que o segundo aqui, né? Para aí que tá confuso. O segundo aqui, ele seja o segundo lá dentro desse item, beleza? Mais interno. Mais um caso de teste. O terceiro item retornado, ele seja igual ao terceiro item interno daquele cara. Legal. E o nosso... a gente não tem um quarto item, na verdade. A gente colocou só isso. Pessoal, então olha só, que legal. A gente conseguiu resolver aqui a maioria dos casos de teste, ó. Tá saindo direitinho, né? Obviamente a gente pode confirmar mais aqui, mas a gente já consegue saber que está funcionando aqui o nosso algoritmo, tá? Ficou bem parecido aqui com o que eu usei para resolver esse problema, mas olha só, o tanto de casos de teste que a gente tem. Uma coisa que é bem legal, tá? Que eu gosto. Sempre que possível, a gente usar algumas variáveis para a gente trazer um pouco mais de significado para o código. Tá? Então aqui eu usei it needs to process, então só para eu saber o que eu estou procurando com esse reduce. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de trecho de código aqui, ó, começa a ficar um pouquinho chato de ler. Então é legal você transformar isso em alguma coisa legível e que faça sentido para o código. Tá? Então é legal a gente explorar esse tipo de situação aqui. Tá? Bom, aparentemente está tudo certo. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó. Vamos pegar aqui o jest coverage, opções do CLI, menos coverage. Então, beleza. Vamos lá no package, coverage, jest menos coverage. Vamos parar ele aqui. npm run coverage. Olha lá que legal. Tá aqui. Index. Pô, ele não funciona mais isso. Reviewing Finder. Beleza. Ó.
Então agora abrimos aqui. Não, ele cobriu tudo, ó. Tá esquisito. 100% dos statements, 100% das funções, 100% das linhas. Tá certinho. Certo, pessoal? Conseguimos cobrir o nosso código aqui de forma completa. Beleza. Pessoal, na verdade, essa era a minha intenção aqui, tá? A gente criar esse projeto, tá? Então, esse teste aqui, para que a gente consiga testar ele funcionando, tá? E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte: newfile.git ignore node models converge. A gente pode dar um initialize repository. Outra coisa que a gente pode fazer, GitHub. Fazer o seguinte: new repository public javascript reduce jest. Criar o repositório. Aliás, para quem quiser acompanhar o código-fonte depois, pode pegar aqui, Ctrl C. O que mais que a gente pode fazer? Add remote, origin. Vamos adicionar aqui os arquivos. Initial. Dar um push. Ok. Então, olha só. Temos aqui todos os... Esqueci de ignorar esse arquivo aqui, né? Depois eu tiro. Pessoal, olha só que legal. Essa é uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante também para estudar, tá? Eu gosto de colocar todos os projetos de estudos meus no GitHub, tá? Então é por isso que eu consigo ficar desta forma aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, tá tudo verdinho, tá? Então eu consigo ficar dessa forma porque eu posto tudo, tá? Então eu guardo todos os meus repositórios no GitHub e não mais na minha máquina, tá? Então se eu trocar de máquina e tudo mais, não tem problema algum. Bom, pessoal, é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para clicar aqui no sininho e já se inscrever. E também deixe seu comentário aqui se você já tinha utilizado o Reduce dessa forma e o que você achou desse vídeo também. É bastante importante para a gente saber a sua opinião. Obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!